Nós, irmãos, hoje vamos continuar na nossa série de mensagens em Hebreus, e eu resolvi manter nesse texto, até porque eu resolvi falar um pouco a respeito do Natal hoje à noite, e também porque eu entendo que aquilo que o Senhor vai nos falar a respeito de Cristo e da sua obra, só podem ser possíveis porque houve o Natal. Porque Cristo veio a este mundo, o próprio Deus se despiu da sua glória, se fez homem como nós e habitou no nosso meio e realizou uma obra tão grande como a que nós temos relatada e registrada na sua palavra. Por isso, Hebreus capítulo 9, versículos 1 a 14, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, lembrando que no smartphone, por favor, deixa somente na Bíblia, não ceda à tentação de olhar o WhatsApp ou suas redes sociais, ou se você quiser acompanhar, pode acompanhar aqui na projeção. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam um candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama os santos dos santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Irmãos, um pastor conta que quando ele morava nos Estados Unidos para lá estudar, ele conta que todos os anos na cidade onde ele morava, em Jackson, no Mississippi, acontecia uma feira de carros antigos. E ele se lembra que em meio a essa feira, o sentimento que pairava no seu coração é que parece que ele tinha sido transportado para uma outra era. Ali, caminhando por entre aqueles carros antigos, parece que ele estava caminhando em uma época totalmente diferente da sua. E ele conta que tinha um senhor que todos os anos levava o seu calhambeque para ali expor naquela feira.
E ele conta que aquele senhor ficava ali de um lado para o outro, rodeando o seu carro, orgulhoso. Todos os que chegavam próximos, ele procurava contar a respeito da história daquele carro. E o pastor, ele conta que aquele senhor, ele falava com tanto apreço do seu carro, que ele chegava ao ponto de dizer que hoje não se fazem mais carros como antigamente, que os carros de antigamente são muito melhores e mais superiores do que os carros de hoje. E ele diz que por mais que às vezes ele mesmo tentasse persuadir aquele senhor, tentando mostrar as qualidades, as características, o avanço tecnológico que os carros de hoje possuem, nada conseguia dissuadir aquele senhor. Nada conseguia fazê-lo voltar atrás no seu pensamento de que aqueles carros, sim, eram de fato os carros. Que hoje nós estamos, na verdade, nós retrocedemos na sua perspectiva. E essa ilustração, irmãos, de certa forma, ela tem como objetivo dar continuidade àquilo que nós trabalhamos no sermão passado, onde falamos no capítulo 8, e onde tentamos responder a seguinte pergunta: será que as coisas antigas são mesmo tão melhores quanto as novas? Será que, ao invés de se progredir, a sociedade foi involuir? E é lógico, irmãos, que há excessos nos dois polos. Aqueles que vivem em um saudosismo, que não conseguem e não permite que eles enxerguem as coisas boas do presente século, mas também não podemos negar que nós que daqui estamos, muitas vezes, não conseguimos enxergar coisas boas no passado. Principalmente quando nós nos deixamos moldar pela perspectiva pós-moderna ou ultramoderna que nós vivemos, que despreza toda a realidade do passado, nós podemos cair nesse perigo de olhar para o passado e não enxergar nada de bom nele. Mas, olhando para a perspectiva bíblica, para o texto que nós acabamos de ver, nós vamos ver que sim, o antigo teve o seu propósito no tempo, no espaço, para as pessoas daquela época, mas hoje nós vivemos sim uma nova era, uma nova aliança com Deus, agora uma aliança completa e perfeita. Nós então vamos ver nessa manhã que apenas por causa da obra de Cristo, e somente ela, que nós pode nos purificar e nos dar acesso perfeito e pleno a Deus. Em outras palavras, hoje nós vamos ver que Cristo é o caminho para os santos dos santos. Que a antiga aliança, embora ela tenha a sua importância, e nós vamos ver essa importância, nós não tínhamos livre acesso à presença de Deus. Nós precisávamos de mediadores, de intermediários, pessoas que oferecessem por nós a nossa adoração ao Senhor. Mas que por causa de Cristo agora, por meio da sua obra, onde rasga o véu de alto a baixo, eu e você podemos adentrar aos santos dos santos. Eu e você podemos levar as nossas vidas como sacrifício vivo diante do Senhor. E por isso, irmãos, que Cristo deve ser tão importante nas nossas vidas e os nossos olhos brilharem tanto por Ele, porque não existe nada debaixo do céu, ou nada debaixo do sol, usando a figura de Salomão, que possa fazer tal caminho, que possa nos levar diante do Senhor. É por isso que o autor aos Hebreus diz aos seus leitores que é uma sandice eles abandonarem o cristianismo e retornarem para o judaísmo, porque o judaísmo não pode fazer por eles o que Cristo faz.
E é por isso, irmãos, que também nós aqui hoje, também destinatários dessa carta, não podemos abandonar o cristianismo, o caminho com Cristo, para nos devotarmos a qualquer outra coisa, a acreditarmos que qualquer outra coisa é mais importante ou nos dá maior segurança do que Cristo. Porque, assim como aconteceu com os hebreus, os destinatários dessa carta, pode acontecer comigo e com você. Nós podemos sim acreditar que outras coisas nos dão segurança, outras coisas podem suprir as nossas necessidades, que qualquer outra coisa pode sim ser mais importante do que Cristo. Por isso, o título geral dessa série de mensagens: Cristo maior que tudo e maior do que todos. Porque somente Cristo pode nos dar segurança, somente Cristo pode preencher o vazio do nosso coração, somente em Cristo nós encontramos a resposta certa para os dilemas da nossa existência. Em qualquer outra coisa que eu e você formos buscar segurança, resposta, nós não vamos encontrar. Mas então, uma primeira coisa que o texto nos apresenta é que o tabernáculo, lá na antiga aliança, no Velho Testamento, ele tinha essa finalidade: simbolizar a glória de Deus no meio do povo. E se nós voltarmos, irmãos, desde o começo, desde o nosso primeiro sermão, nós vamos ver que esse é o objetivo do autor aos Hebreus: demonstrar que Deus tem um projeto e um plano centrado na pessoa e na obra de Cristo Jesus, que Cristo é o sumo sacerdote e que Ele é superior a todos os outros sacerdotes que se levantaram, porque por meio da sua própria vida, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição e também da sua ascensão, Ele conquistou algo por nós que a antiga aliança não podia conquistar. E ao vir falando dessa forma, colocando as nossas vidas no centro da obra de Cristo, Ele vem desvendando diante dos nossos olhos, e Ele vem tentando mostrar que a concepção de que Ele está descartando, que Ele está rejeitando tudo do passado é equivocada. Porque Ele vindo falando a respeito de Cristo, da obra de Cristo, da perfeição de Cristo, da superioridade de Cristo a Moisés, aos anjos, à lei do Antigo Testamento, ao sumo sacerdote, na mente daqueles irmãos poderia estar brotando o seguinte pensamento: ele está dizendo que nada presta, que tudo foi perda de tempo, que nada tem validade. Só que é o contrário. O autor da carta, ele vai nos mostrar agora que as coisas do passado tiveram sim uma glória tremenda, uma glória majestosa, uma glória que eu e você precisamos admirar também, se nós queremos entender o que Deus vem fazendo ao longo da história. E muitas vezes, irmãos, eu acho que na nossa vida cristã, a razão pela qual nós muitas vezes temos dificuldade em entender a graça de Deus sobre as nossas vidas, é porque nós não conseguimos entender adequadamente a história. Porque não procuramos nos deter naquilo que Deus vem fazendo ao longo dos tempos até chegar à realidade atual. É como na história do mundo. Nós só conseguimos entender o hoje e por que as coisas chegaram a esse ponto quando nós entendemos o desenrolar da história ao longo dos anos. E a graça de Deus, nós só conseguimos entendê-la adequadamente quando nós entendemos o que Deus vem fazendo ao longo da história. Basta perceber, irmãos, o quanto nós desprezamos livros como Levítico, Números, 1º e 2º Crônicas,
livros que às vezes têm uma leitura truncada, muita genealogia, muita descrição de números. O próprio livro de Êxodo, quando começa ali a falar detalhes do tabernáculo, nós achamos isso cansado, pesado, enfadonho. O que isso vai fazer na minha vida? Qual a diferença que isso vai fazer na minha vida? Mas tudo isso, irmãos, é importante entendermos, para entendermos o que Deus vem fazendo ao longo da história, de tudo que Deus moveu e fez ao longo da história, para que hoje eu e você tivéssemos esse livre acesso à sua presença. E então, o autor passa no versículo 1 a apresentar os preceitos do serviço sagrado e o santuário terrestre. Ou seja, o autor aqui está falando dos regulamentos de adoração que Deus havia dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Na aliança que o Senhor instituiu com Moisés, Deus instituiu determinados regulamentos, formas de adoração específicas, entre eles e o tabernáculo, o local de adoração, o local de encontro de Deus com o seu povo por meio dos sacerdotes. E conforme nós podemos ver no livro de Êxodo, Moisés vai gastar inúmeros capítulos para descrever a riqueza desse tabernáculo, os inúmeros objetos que estavam ali presentes, o significado de cada um deles, ou seja, era um ambiente inigualável, um ambiente único, onde o nível de detalhes e de precisão demonstram algo do caráter de Deus, ou seja, que o nosso Deus é grande em detalhes. O Deus que eu e você adoramos é um Deus preciso, um Deus que manifesta a sua glória na precisão com que Ele ordena que o adoremos. Infelizmente, às vezes nos nossos dias não é assim. Quando falamos em culto a Deus, nós pensamos em liberdade que nós temos no Espírito, na alegria que nós temos no Senhor. Nós achamos que nós podemos adorar a Deus de qualquer forma, basta vir. Mas o nosso Deus é preciso, é detalhista, é minucioso, basta olhar para cada detalhe na criação. Logo, Deus nos dá uma maneira precisa de adorá-lo. Irmãos, a nossa liturgia não é somente um negócio ali colocado para ocupar espaço no culto. É algo que tem por finalidade nos conduzir na adoração bíblica ao Senhor. É uma demonstração clara de que Deus exige que eu e você sigamos algumas regras para adorá-lo. É por isso que principalmente nós, presbiterianos, confessionais, temos um princípio regulador de culto, porque nós estamos falando de um Deus que ordena a vida de adoração do seu povo, um Deus que deseja ser adorado não da forma como eu acho melhor, mas da forma que Ele demonstra que nós o adoremos. Um Deus que merece ser adorado em espírito, um Deus que merece ser adorado em verdade, um Deus digno de toda a nossa precisão e a nossa dedicação. Não basta somente aqui estar. E isso é uma virtude que nós precisamos desenvolver. O nosso Deus deseja que os seus adoradores entrem de forma adequada na sua presença, ainda que nós não sejamos adoradores adequados por nós mesmos. Por isso nós precisamos clamar a Ele, por isso nós precisamos nos voltar para a Escritura, porque é nela que nós vamos encontrar a direção para a nossa adoração. Ou seja, nós devemos usar a palavra como referencial para termos um tabernáculo de adoração nas nossas vidas. Assim como Deus deu a Moisés todas as instruções para que o tabernáculo fosse construído de forma precisa, meticulosa, para que tudo fosse observado, os mínimos detalhes possíveis, Deus nos dá a sua palavra, para que eu e você, hoje,
possamos também adorá-lo de forma precisa. Mas em segundo lugar, se havia essa glória, nós também não podemos ficar presos na glória dos simbolismos passados, porque o sistema da antiga aliança era incapaz de nos purificar plenamente e nos dar acesso a Deus. A partir do versículo 6 e 7, o autor então ele começa a falar dos rituais dos sacerdotes. E você deve lembrar que na história antiga Deus separava homens, sacerdotes, para realizar determinados serviços. E então havia os sacerdotes convencionais e os não convencionais. Os sacerdotes do dia a dia eram aqueles que de tempo em tempo trocavam os pães da proposição, eram aqueles que mantinham sempre a chama do candelabro acesa, era aquele que 2 vezes por dia queimava um incenso aromático, realizavam pequenos rituais, ou seja, cuidavam, mantinham essa vida religiosa do povo. Mas o texto que lemos também mostra que havia algo que poderia ser realizado por uma única pessoa, uma vez por ano, o sumo sacerdote. E ele realizava algo que ele não fazia nos outros 364 dias do ano. Ele entrava sozinho nos Santos dos Santos para oferecer o sangue de sacrifícios. E esse procedimento era também muito cauteloso. O sacerdote não podia entrar de qualquer forma. Os sacrifícios anteriores àquele momento deveriam ser realizados meticulosamente. E então o sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue sobre o propiciatório. A Escritura não diz, mas a tradição judaica afirma que isso era tão sério que o sumo sacerdote, a partir de um determinado tempo, só entrava no Santo dos Santos com sinos pendurados na sua roupa e com cordas amarradas aos seus pés, para que, se ele morresse lá dentro, tivesse como puxá-lo. Ou seja, parou de ouvir o sininho, pode puxar a corda, porque deu ruim para o sumo sacerdote. Mas, e antes dessa aspersão do sangue sobre o propiciatório, ele precisava acender um incenso e encher todo aquele lugar de fumaça, cobrindo o propiciatório, porque é aquela fumaça que iria protegê-lo da presença de Deus naquele lugar. Porque se ele não assim fizesse, ele seria automaticamente fulminado pela presença de Deus naquele lugar. E meus irmãos, esse é o Deus que eu e você adoramos todos os dias, por meio de Cristo Jesus. É esse Deus santo, esse Deus meticuloso, esse Deus que não aceita qualquer coisa, esse Deus que estava disposto até mesmo a matar o sumo sacerdote, para que a sua honra e a sua santidade fossem adequadamente exaltadas. E o sacerdote então fazia esse sacrifício de sangue 1 vez por ano pelos pecados de ignorância do povo. No Pentateuco há uma diferenciação entre tipos e tipos de pecado. Havia os pecados intencionais, que eram aqueles pecados realizados de forma deliberada contra Deus, mas havia também os pecados não intencionais, os pecados acidentais, aqueles pecados do povo, e que são aqueles pecados que também eu e você cometemos, às vezes, sem prestar atenção. Eu creio que você, assim como eu, muitas vezes já orou: Senhor, se eu não me lembrei de algum pecado que eu cometi, me perdoe também por esse pecado. Ou seja, são coisas que nós cometemos e que às vezes nós não nos damos conta. Mas não somente pelos pecados do povo, o próprio sacerdote, do oficiante, tinha que ter os seus pecados expiados, porque todos estavam contaminados.
Mas o texto vai nos mostrar que esse sistema não era suficiente, que ainda que fosse belo aos olhos, ainda que tivesse uma série de coisas que pareciam eficientes em sua forma de fazer, esse sistema não era capaz de nos purificar. O texto, inclusive, vai dizer que isso é uma espécie de parábola. Olha só, presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Em outras palavras, irmãos, o mero ritualismo, o mero serviço que era prestado ali não era suficiente para fazer aquilo que o texto diz, que é aperfeiçoar o adorador, torná-lo perfeito, torná-lo alguém digno de comungar com um Deus santo. E por que isso? Porque esses rituais, o texto diz que a sua eficácia era somente externa e não interna. E como vimos no último sermão, a nova aliança é algo que provoca uma transformação interior, algo que Deus faz dentro de nós. E isso é muito sério, porque não é uma realidade somente ao passado. O problema da religiosidade faz parte também dos nossos dias. O problema das pessoas que são religiosas é porque elas se relacionam com Deus dessa forma. Elas acham que se a vida estiver aparelhada, se esse tabernáculo pessoal de adoração estiver cheio de superstição, de penduricários, de ritos, então elas vão conseguir se relacionar com Deus. Trazendo isso para os nossos dias, às vezes eu acredito que somente o estar aqui está tudo certo com Deus. Se eu chegar aqui, levantar a minha mão, cantar as musiquinhas, sentar para orar, confirmar a oração do pastor, está tudo resolvido. Isso é religiosidade. Isso é uma religião sem frutos. Por isso nós precisamos de algo diferente. Eu e você não podemos subir ao tabernáculo de Deus, mas pela graça de Deus, o tabernáculo de Deus veio até nós, para que eu e você fôssemos purificados, para que eu e você fôssemos santificados. Deus tinha que criar o acesso, Deus tinha que validar a entrada, Deus tinha que fazer o caminho da salvação para nós. É por isso que apenas Cristo, o sumo sacerdote que acessa o tabernáculo celestial, pode nos purificar e nos levar com Ele. É por isso que Mateus registra que somente depois da morte de Cristo é que acontecem tais eventos. É porque só Cristo poderia realizar aquilo. E agora os versos 11 e 12 mostram que Cristo veio para conquistar esses bens. Cristo já fez a obra que eu e você não poderíamos fazer. Cristo já agiu sacerdotalmente em nosso lugar quando veio a esse mundo, fazendo algo por nós que só Ele pode fazer. Viveu uma vida perfeita, obediente, alegre, com esperança e servindo ao Senhor em todas as coisas, não vacilando no seu falar, no seu agir, no seu pensar, sendo perfeito em tudo. E agora, a obra de Cristo não tem mais a ver meramente com esse tabernáculo terreno, mas com esse tabernáculo celestial, com um tabernáculo que não é feito por mãos de homens. E aqui nós não estamos falando de um prédio físico, mas da presença de Deus, o maior e melhor e mais perfeito tabernáculo. E nós só temos acesso a esse tabernáculo por causa do sangue de Cristo que é derramado em nosso favor. O sangue de Cristo possui uma eficácia que o sangue dos animais não possui. E aqui, irmãos, nós não estamos falando de um misticismo do sangue, porque lembra, o que sangue significa na Bíblia? O que o sangue simboliza nas Escrituras? O sangue é sempre uma metáfora para a morte.
E quando nós falamos a respeito do sangue de Cristo, nós estamos falando da morte de Cristo e do que ela significa para cada um de nós, do que ela conquistou em nosso favor. Foi a morte de Cristo em nosso favor que nos salva. É o sacrifício substitutivo dele. É ele tomando o nosso lugar, o homem inocente morrendo no lugar de pecadores. É isso que nos dá salvação. E ao fazer isso, ele acessou aos santos dos santos de uma vez por todas. Agora não há mais a necessidade de sacerdotes irem e fazer sacrifícios em nosso favor, porque o sangue de Cristo derramado uma única vez faz por mim e por você aquilo que nós não podemos fazer. E o texto termina dizendo: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Somente Cristo pode fazer por nós o que tanto necessitamos. E o texto termina com a palavrinha importante: para servirmos ao Deus vivo. Porque Cristo realiza e realizou tudo isso em nosso favor, para servirmos ao Deus vivo. Nesse exato momento, eu e você não precisamos mais de mediador humano. Nós não precisamos que alguém adore a Deus em nosso lugar, de um sacerdote que faça esse serviço. Você não precisa de mim para adorar ao Senhor, porque uma vez que o sumo sacerdote fez esse serviço por nós, eu e você nos tornamos servos. Nós podemos agora servir a Deus. É por isso que a reforma protestante resgatou um princípio muito importante: o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos agora podem oficiar diante do Senhor. Não é necessário uma casta especial. Não é necessário um povo separado de forma especial. Eu e você agora podemos fazer isso. Mas o podemos porque Cristo fez em nosso lugar, nos habilitando e nos capacitando para isso. O Natal, que nós vamos comemorar agora durante a semana, deve nos lembrar disso. Do que Cristo fez em nosso favor, para que eu e você agora tenhamos livre acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. E se o santuário da antiga aliança era inferior por 5 motivos: era apenas terrestre, era apenas um tipo que apontava para algo maior, era inacessível ao povo, era apenas temporário, seu ministério era apenas externo e não interno. Mas a nova aliança, o que Cristo realizou em nosso favor, é um santuário celestial, é maior do que o tabernáculo terrestre, é acessível a todos nós, é eterno e não provisório. Seu ministério é interno, nos transforma e nos faz novas criaturas. A pergunta então é: se nós temos tudo isso na pessoa e obra de Cristo Jesus, por que nos envolvermos e amarmos tanto aquilo que é imperfeito, transitório e efêmero? Corra para o Senhor e não para qualquer outra coisa que esse mundo possa te oferecer. É somente nele que você vai encontrar segurança.
Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar e receber a bênção do Senhor. E aí eu peço que você se assente para alguns rápidos avisos. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela pessoa e obra de Cristo Jesus, pois nos encontrávamos, ó Deus, completamente impedidos de nos achegarmos diante do Senhor. Todas as nossas obras, ó Deus, não passavam de trapo de imundícia. Não podíamos, ó Deus, contemplar a glória do Senhor, e nem queríamos isso, mas nós te agradecemos, ó Deus, pela pessoa e obra de Cristo, por aquilo, ó Deus, que Ele fez em nosso favor, rasgando o véu de alto a baixo, para que nós, ó Deus, hoje, possamos adentrar a Tua presença, para que eu e os meus irmãos hoje pudéssemos, aqui livremente, adorá-lo, bendizê-lo, contemplá-lo face a face. E ó Deus, que diante dessa verdade, os nossos olhos brilhem e os nossos corações ainda queimem ainda mais pelo Senhor, pela Tua obra, e sejamos, ó Deus, em todos os dias gratos por aquilo que o Senhor fez. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.